Este é o quadro para respondermos perguntas que são encaminhadas. Eu já li no início do programa a pergunta, mas eu releio esta pergunta. A pergunta é sobre a pandemia causa muitas mortes, a afirmação. E a pergunta, o que acontece com as pessoas após a morte? O que acontece com as pessoas após a morte? É claro que isso está preocupando muito as pessoas, com tantas mortes acontecendo nos dias atuais por causa da pandemia e outras causas que provocam a morte. Qual é a compreensão que nós precisamos ter da própria vida humana, por que há a morte, o que causou a morte e quais são as possibilidades para após esta vida aqui nesse mundo, após a morte terrena? Nós vamos começar com a própria criação de Deus. Quando nós encontramos na Sagrada Escritura, lá no início do Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem e a mulher. E aí tem o texto de Gênesis 2:7 que diz assim: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós encontramos duas realidades da vida do ser humano. Deus criou o corpo físico do pó da terra e assoprou nele o fôlego da vida, a alma. Ele passou a ser alma, vida espiritual, uma realidade espiritual. E esta é a vida humana. Ele é corpo físico e a vida espiritual, a alma e o espírito. E o que acontece então com a morte? Essa foi a criação, que Deus criou o ser humano. O que acontece com a morte? A morte nada é do que a separação de novo do corpo e da alma. O corpo volta ao pó da terra. Ele se decompõe, ou quem faz a cremação, ele vira cinzas também. Então, esse corpo fica ou no pó da terra, ou como cinza, e ele aguarda o dia da ressurreição, que nós acabamos de lembrar na reflexão inicial. E eu leio Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, e aí nós podemos concluir que Deus criou a vida permanente para o ser humano. Deus não queria que o ser humano morresse, mas alertou: se o ser humano desobedecesse a Deus, ele morreria. E foi o que ocorreu. Satanás insuflando a Eva e Adão para que comessem do fruto proibido, eles foram inicialmente levados à dúvida. Satanás pergunta: é assim mesmo que Deus disse? E os levou até o ato de comer do fruto proibido. Então, a partir daí a morte. A morte, então, é consequência do pecado. O homem morreu. Mas o que morreu naquele momento lá? O homem, Adão e Eva, continuaram vivos fisicamente, mas espiritualmente morreram. E o que aconteceu então? Aí Deus, em sua misericórdia, que amou a sua criação, imediatamente prometeu um Salvador. E esse Salvador, vocês conhecem, é Jesus Cristo, que pagou a culpa pelo pecado cometido por Adão e Eva, e por conseguinte todos nós que herdamos esse pecado original e que nos leva aos pecados atuais. Então, Deus providenciou perdão para aqueles que, arrependidos, crescem em Jesus Cristo como seu Salvador. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vida espiritual. Deus, através da ação do Espírito Santo, regenerando o ser humano, que arrependido crê em Cristo, ele nasce de novo espiritualmente. E João, o apóstolo João, no Evangelho, escreve no capítulo 3 em diante, ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em realidade
Nem, na verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, lá no Novo Testamento. Jesus falou para ele, alguém precisa nascer de novo. Primeiro, Nicodemos pensou que seria um novo nascimento físico. Jesus diz, não, isso aqui não é nada a ver com o nascimento físico, de voltar ao ventre materno e nascer de novo. Mas Jesus estava se referindo ao nascer espiritualmente, pela graça de Deus. Não por própria capacidade pessoal humana, mas por Deus, o Espírito Santo, que cria fé no ser humano e ele nasce espiritualmente. E Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 25 a 27, ele tem esta informação, que ele mesmo confessa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O que está dizendo Jó? Ele está dizendo o seguinte, aquelas pessoas que morrem com fé, com vida espiritual, confiando no Salvador Jesus, eles no dia da ressurreição, da segunda vinda do Senhor, vão ressuscitar todos por obra de Deus, que Jesus vem com seu poder majestoso, glorioso, ele, por ordem dele, todos os mortos, desde Adão e Eva até o último que vai morrer antes da segunda vinda de Cristo, todos vão ressuscitar. E eles, como Jó, que era temente a Deus, os cristãos que creem em Jesus Cristo, vão ressuscitar e vão ser levados por Jesus para a glória eterna. Corporalmente, o ser humano completo, ele diz aqui, Jó diz, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele vai ressuscitar e vai estar com Deus para sempre. Homem integral, corpo glorioso, por obra de Jesus, por obra de Deus. E o que acontece com aqueles que não creram? Aqueles que falecem sem conhecer o Senhor Jesus, sem crer no Senhor Jesus. É o veredito da palavra dele mesmo, de Deus, na sua Sagrada Escritura. Quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Esta é a tristeza. Ao lado desta graciosa oferta de Deus de salvar todos, mas aqueles que não querem, que não creem em Jesus, eles serão julgados e condenados. E aí haverá um inferno para sempre. Assim como estar na glória de Deus para sempre, durante toda a eternidade, para sempre, assim os condenados estarão para sempre no inferno. A Bíblia não diz que há outra possibilidade, céu e inferno. Não há purgatório na palavra de Deus. Aqueles que anunciam purgatório estão fora do texto bíblico e não estão ensinando aquilo que Deus ensinou. Como também não haverá reencarnação de alguém que morre, que vai voltar, a sua alma, seu espírito vai voltar a um outro ser humano, nascer um novo ser humano. Não haverá isto, não haverá, porque a palavra de Deus é muito clara sobre essa questão. Diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, o juízo, a segunda vinda de Cristo, vai definir em que situação estarão os salvos e os não salvos. E ali não há retorno. Nós temos a história do rico e do Lázaro, onde o rico morreu e foi levado, estava lá no sofrimento eterno, morreu Lázaro, que era temente a Deus, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é o sinônimo lá de estar no céu, na glória eterna. E quando o rico pede até que o Lázaro volte para a terra e avise seus irmãos que estavam no mesmo caminho errado, de descrença, de zombaria, que fossem avisados. Deus diz, não, Senhor, não, Senhor. Daqui ninguém volta para lá, de lá ninguém para cá, no céu para o inferno, do inferno para o céu, e nós não vamos enviar ninguém dos que já faleceram de volta para a terra. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei
E os evangelhos, a graça, eles devem se fundamentar ali para achar o caminho que está sendo oferecido para toda a humanidade. Queridos irmãos, veja como é séria essa questão levantada pelo nosso querido ouvinte que nos mandou essa questão. O que vai acontecer após a morte? O corpo volta à terra, o espírito, a alma, volta a Deus, que a deu aos que são salvos. Os que são salvos já estarão com sua alma, seu espírito junto de Deus. E o outro já está no sofrimento. E no dia do juízo final, volta a união entre o corpo ressuscitado e a alma e o espírito junto de novo, e o ser humano inteiro vai para o destino eterno, junto de Deus, ou condenado para o inferno. Por isso a importância, queridos irmãos, de nós nos concentrarmos na palavra de Deus e fundamentarmos a nossa fé, o nosso crer nas verdades bíblicas, nas promessas de Deus, e nos alegrar muito e jubilar com essa grande notícia e viver nessa expectativa de um dia estar com Ele nos céus. E veja outro fator importante: quantas vezes se chora por entes queridos cristãos que faleceram. Imagine a alegria de reencontrar também todos os nossos queridos irmãos na glória eterna. Que festa, que glória! Haverá júbilo no céu eternamente por esta graça maravilhosa. E lembre que tudo que nós vamos receber não é por obras nossas. Concluímos, pois, que o homem é salvo pela fé, pela graça no Senhor Jesus Cristo, não por méritos, por obras próprias. De jeito nenhum, diz o apóstolo Paulo. E nós cremos nisto. E você também é convidado para que olhe para a palavra, se alimente da palavra, leia os evangelhos, participe das atividades da igreja para ouvir sempre a palavra, para participar de todas as atividades para que sua fé, sua confiança seja aumentada e que em comunhão com os cristãos um estimule o outro para que continuem caminhando apesar das dificuldades deste mundo, nessa expectativa, nessa confiança. É isto que vai acontecer após a morte. O destino, céu ou inferno. Queira Deus que você e todos nós, e muitos ainda cheguem à fé, através do nosso testemunho, da palavra, que cheguem à fé para que também sejam salvos eternamente. Se permaneceu dúvida sobre essa questão, por favor, volte a contactar. Você que me mandou essa questão, volte a contactar conosco. Com alegria, voltamos ao assunto a qualquer momento. E todos os que têm outras questões também podem encaminhar sempre as suas sugestões de temas, de perguntas, enfim, nós estaremos aqui para ajudar, para usar a palavra de Deus, abrir esse livro sagrado e a partir daqui dar as informações, o que Deus disse, o que Deus revelou, inspirando a Sagrada Escritura, para que conhecêssemos a verdade dele, a nosso respeito e do que está preparado para nós para sempre. Deus abençoe a cada um que está conosco nesse momento.